Urgente. Tragédia nacional se confirma. Alerta divino foi zombado. Um calafrio percorre a espinha, não é mesmo? Um sentimento que a gente tenta ignorar, varrer para debaixo do tapete da nossa rotina corrida, mas que volta e meia nos assalta no silêncio da madrugada. Aquela sensação de que algo muito grave está acontecendo, não apenas nos noticiários que já nem temos mais coragem de assistir, mas dentro dos nossos lares, dentro das nossas almas. Eles riram, eles zombaram, disseram que era coisa de gente antiga, de beata, mas o aviso foi dado. A terra treme não só com terremotos, mas com a falta de fé. Os céus se fecham não apenas para a chuva, mas para as preces que não são feitas com o coração. O que estamos vivendo agora, essa angústia que aperta o peito de tantas mães, de tantas avós, não é obra do acaso. É o resultado de darmos as costas para o único porto seguro que realmente existe. E agora, o medo é palpável. Ele tem cheiro, tem cor e ele bate à nossa porta. A pergunta que fica, no meio do choro abafado no travesseiro, é: será que ainda há tempo? O que podemos fazer quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor e a esperança se torna um luxo cada vez mais raro? A verdade, minha amiga, minha irmã, é que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e a sua misericórdia é a única coisa que pode nos reerguer do abismo que nós mesmos cavamos. Eu sei exatamente o que passa no seu coração. A senhora se olha no espelho e vê as marcas do tempo, e cada ruga conta uma história de luta, de sacrifício, de noites em claro cuidando de um filho com febre, de preocupação com o rumo que a vida deles tomou. A gente se doa por inteiro, não é verdade? Damos a nossa vida, a nossa saúde, o nosso sono, na esperança de construir um mundo melhor para eles, para os nossos netos. E que mundo é esse que estamos entregando? Um mundo onde o respeito se perdeu, onde a palavra já não tem valor, onde o sagrado é ridicularizado em praça pública. A dor que a senhora sente não é só sua. É uma dor coletiva, uma ferida aberta no peito de milhões de mulheres que, como a senhora, sentem que o chão está sumindo sobre os seus pés. Essa ansiedade que não passa com chá de camomila, essa tristeza que parece não ter nome, é o grito da sua alma clamando por paz, clamando por um sentido maior que as contas para pagar e as notícias ruins não podem preencher. É o anseio por um abraço que não é deste mundo, um abraço de pai, um consolo que só pode vir do alto, de quem conhece cada uma das suas lágrimas antes mesmo que elas rolem pelo seu rosto. É a saudade de um tempo em que a fé era o nosso sustento diário, a nossa força inabalável. Muitas vezes, a gente se pega conversando sozinha, pedindo a Deus em um sussurro desesperado: meu Deus, me ajuda, eu não aguento mais. Cuida dos meus, protege os meus filhos, livra os meus netos de todo o mal. E no silêncio que se segue, a dúvida tenta se instalar. Será que ele está me ouvindo? Será que a minha prece, tão pequena e falha, consegue atravessar o teto do meu quarto e chegar aos céus? A resposta é sim. Ele ouve cada palavra, cada soluço, cada gemido da sua alma. O problema não está na audição de Deus, mas na nossa impaciência. Vivemos no mundo do imediatismo, do quero agora, e esquecemos que os planos de Deus são como um bordado. Do nosso lado, aqui de baixo, a gente só vê os nós, os fios emaranhados, a bagunça. Mas do lado dele, a obra de arte perfeita está sendo tecida, com cada ponto de dor, cada linha de esperança, cada cor de superação. Padre Pio, aquele homem santo que carregou em seu corpo as dores de Cristo, nos ensinou algo poderoso: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é a ferramenta que o inimigo usa para nos paralisar, para nos fazer duvidar do poder e do amor de Deus. A preocupação é a fé no problema. A oração é a fé na solução divina. O inimigo das nossas almas é astuto. Ele não vem com chifres e um tridente como nas pinturas antigas. Ele vem disfarçado de modernidade, de mente aberta, de isso é coisa do passado. Ele entra na nossa casa pela tela da televisão, pelo celular na mão dos nossos netos, com ideias que soam unitas, mas que no fundo querem destruir a base de tudo: a família, a fé, o temor a Deus. Ele nos convence de que somos autossuficientes, de que não precisamos de nada além da nossa própria força. E que grande mentira!
Nós precisamos sim, precisamos cair de joelhos, reconhecer a nossa pequenez e a nossa total dependência do Criador. Precisamos ter a coragem de desligar o barulho do mundo para ouvir a voz suave de Deus que fala no silêncio do nosso coração. Ele nos convida a voltar, a nos abrigar sob suas asas. Mas para isso é preciso um passo de fé. É preciso ter a humildade de dizer: Pai, eu não sei o caminho, me guia. Eu sou fraca, me fortalece. O mundo me oferece banquetes envenenados, mas eu só quero me alimentar do teu pão, da tua palavra, do teu amor que cura e que liberta. Quantas de nós não guardamos no peito a lembrança da nossa mãe ou da nossa avó com o terço na mão, rezando baixinho no canto da sala? Aquela imagem nos trazia uma paz, uma segurança. A gente sabia que, enquanto ela estivesse ali, intercedendo por nós, nada de muito ruim poderia acontecer. Elas sabiam o segredo, elas conheciam o poder da oração. E nós? Onde foi que perdemos essa herança tão preciosa? A vida moderna nos engoliu, a correria, as mil e poucas tarefas nos fizeram esquecer do essencial. Deixamos o terço na gaveta, a Bíblia acumulando poeira na estante. E agora sentimos o resultado. Sentimos um vazio, uma falta de proteção. O mundo espiritual é real e se não nos revestimos com a armadura de Deus, ficamos expostos a todos os ataques. A oração é o nosso escudo, a palavra de Deus é a nossa espada. Não podemos ir para a batalha da vida desarmadas. É hora de resgatar essa força que nossas antepassadas nos deixaram. É hora de pegar o terço, de sentir o conforto daquelas contas passando pelos nossos dedos e de conversar com a nossa mãezinha do céu, pedindo que ela passe na frente e resolva aquilo que está fora do nosso alcance. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Muitos dizem que a Bíblia é um livro difícil, complicado de entender, mas isso é outra armadilha para nos manter longe da verdade. A palavra de Deus não foi escrita para teólogos e estudiosos, mas para corações sedentos. Abra no Salmo 91 e veja se não é um bálsamo para a sua alma. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Leia essas palavras devagar, deixe que elas penetrem no seu ser. Não é exatamente disso que a sua alma precisa? De um refúgio, de uma fortaleza, de um lugar seguro para descansar em meio a tanta tribulação? A Bíblia é a carta de amor de Deus para você. Cada página contém uma promessa, consolo, uma direção. Quando você se sentir perdida, abra a palavra. Quando o medo quiser te dominar, leia a palavra. Quando a tristeza invadir seu coração, mergulhe na palavra. Ali você encontrará a força que não vem de você, mas que vem do alto. Ali você entenderá que não está sozinha nesta caminhada. O próprio Deus, através daquelas letras sagradas, caminhará ao seu lado, segurando a sua mão e te guiando pelo melhor caminho. Padre Pio, aquele servo de Deus tão amado, costumava dizer que a oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. Pense nisso. Você tem em suas mãos a chave que abre o coração do dono do universo. E por que a usamos tão pouco? Porque nos deixamos enganar pela mentira de que somos autossuficientes. Porque o orgulho nos impede de nos ajoelharmos e pedirmos ajuda. A senhora que já viveu tanto, que já passou por tantas tempestades, sabe muito bem que a nossa força tem um limite. Há momentos na vida em que tudo o que podemos fazer é levantar as mãos para o céu e clamar por um milagre. E não há vergonha nenhuma nisso. Vergonha é passar pela vida inteira confiando apenas nas próprias forças e chegar ao final com as mãos vazias e o coração amargurado. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a nossa dependência de Deus. É entender que sem Ele nada podemos fazer. A oração não é o último recurso quando tudo o mais já falhou. A oração deveria ser o nosso primeiro impulso, a nossa respiração espiritual, o nosso contato diário com o Pai que nos ama infinitamente. O mundo nos ensina a buscar a felicidade em coisas passageiras, em uma casa maior, em um carro mais novo, em roupas de marca, em viagens espetaculares.
E não há nada de errado em desfrutar das coisas boas que Deus nos permite ter. O problema é quando colocamos a nossa esperança e a nossa segurança nessas coisas. Porque a casa pode ruir, o carro pode bater, as roupas se desgastam e as viagens acabam. E o que sobra? Um vazio ainda maior do que o anterior. A verdadeira alegria, aquela que nada e nem ninguém pode nos tirar, não se encontra nas coisas materiais. Ela brota de um coração que está em paz com Deus. Ela nasce da certeza de que, aconteça o que acontecer, nós estamos sob o seu cuidado e a sua proteção. Essa paz excede todo o entendimento humano. É a paz que o próprio Jesus nos prometeu. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. É uma paz que o dinheiro não compra, que a fama não traz, que os prazeres do mundo não podem oferecer. É um tesouro que está ao alcance de todos, mas que poucos se esforçam para encontrar. Olhe para os seus filhos, para os seus netos. Eu sei que o seu maior desejo é vê-los felizes, realizados, seguros. E a senhora se desdobra para dar a eles o melhor. Paga a melhor escola, compra o melhor presente, oferece o seu tempo, o seu carinho, o seu ombro amigo. Mas qual é a maior herança que podemos deixar para eles? Não são as propriedades, não é o dinheiro no banco. A maior, a mais valiosa, a única herança que o tempo não destrói e que ladrão nenhum pode roubar é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. De que adianta eles ganharem o mundo inteiro se perderem a sua alma? De que adianta terem todos os diplomas se não souberem o caminho de volta para a casa do Pai? A nossa maior missão como mães e avós é sermos o farol que aponta para o céu. É através do nosso exemplo, da nossa vida de oração, da nossa confiança inabalável em Deus, que eles aprenderão a navegar neste mar revolto que é a vida. Não desista de rezar por eles, mesmo que pareçam distantes, mesmo que zombem da sua fé. Cada oração que a senhora faz é uma semente de amor e de salvação que está sendo plantada no coração deles. A nossa luta não é contra pessoas de carne e osso. Não é contra o vizinho que nos incomoda, não é contra o político corrupto, não é contra o parente que nos ofendeu. A palavra de Deus é clara. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Estamos em uma batalha espiritual, e o campo de batalha é a nossa mente e o nosso coração. O inimigo lança setas inflamadas de dúvida, de medo, de desânimo, de ressentimento. E se não estivermos protegidos, somos atingidos em cheio. É por isso que nos sentimos tão cansadas, tão esgotadas, mesmo sem ter feito um grande esforço físico. É um cansaço da alma. E a única forma de reabastecer as nossas forças é nos conectando à fonte de toda a energia, de toda a vida, Deus. A oração, a leitura da palavra, a participação na Santa Missa, a confissão dos nossos pecados. Essas são as nossas fontes de recarga espiritual. Não podemos negligenciá-las. Escreva Amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Lembro-me de ouvir histórias de como antigamente as famílias se reuniam à noite para rezar o terço. O pai, a mãe, os filhos, todos juntos, em um só propósito, em uma só voz, clamando a proteção da Virgem Maria. Que força havia naqueles lares! Podiam ser casas simples, com poucos recursos materiais, mas eram ricas da presença de Deus. E hoje, o que vemos? Cada um no seu canto, hipnotizado pela tela de um celular, vivendo em um mundo virtual enquanto a família real se desfaz. Perdemos o diálogo, perdemos a conexão, perdemos a oração em família. E estamos colhendo os frutos amargos dessa escolha. Lares divididos, filhos rebeldes, casais que já não se amam. Precisamos, com urgência, resgatar essa prática. Sei que não é fácil, o mundo nos puxa para todos os lados, mas é preciso ser intencional. É preciso ter a coragem de dizer: nesta casa nós serviremos ao Senhor. Comece pequeno, convide seu marido, seu filho para rezar um Pai Nosso antes de dormir. Coloque uma música religiosa suave para tocar no ambiente. Crie uma atmosfera de paz e de oração dentro do seu lar. A sua casa precisa voltar a ser um pedacinho do céu,
um lugar onde Deus se sinta à vontade para habitar. Quantas vezes a senhora já não se sentiu julgada pela sua fé, pelas suas escolhas, pela maneira como criou seus filhos? As pessoas são rápidas em apontar o dedo, em criticar, em dar palpite sobre a nossa vida. Mas poucos, muito poucos, estão dispostos a estender a mão, a oferecer ajuda, a chorar junto com a gente. Essa solidão dói, não é? A sensação de que ninguém nos entende de verdade, de que estamos carregando os nossos fardos sozinhas. Quero que saiba de uma coisa: existe alguém que te entende perfeitamente. Alguém que conhece as suas dores mais profundas, os seus medos mais secretos, os seus sonhos mais esquecidos. Jesus. Ele caminhou nesta terra. Ele sentiu o que é ser traído, abandonado, julgado injustamente. Ele sabe o peso da cruz que cada um de nós carrega. Ele não apenas te entende, mas ele se oferece para carregar o seu fardo com você. Ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Que convite maravilhoso! Ele não nos chama para uma religião cheia de regras e obrigações, mas para um relacionamento de amor, de amizade, de confiança. Ele quer ser o seu melhor amigo, o seu confidente, o seu porto seguro. A gente tem a mania de querer apresentar a Deus apenas a nossa melhor versão. Chegamos na igreja todos arrumadinhos, com um sorriso no rosto, como se a nossa vida fosse perfeita. Mas Deus não está interessado na nossa aparência. Ele está interessado no nosso coração. Ele quer ver o nosso coração quebrantado, arrependido, humilde. Ele não quer os nossos méritos, ele quer a nossa miséria. É na nossa fraqueza que o poder dele se manifesta. Então, não tenha medo de se apresentar a Ele como você realmente é, com suas falhas, seus pecados, suas dúvidas, suas raivas. Derrame tudo aos pés da cruz. Seja sincera com Ele. Diga: "Senhor, eu sou assim, sou fraca, sou pecadora, preciso da Tua misericórdia, preciso do Teu perdão. Lava-me, purifica-me, transforma-me." Essa é a oração que agrada a Deus. A oração de quem não confia em si mesmo, mas que deposita toda a sua confiança na bondade e na misericórdia infinita do Pai. Lembre-se do filho pródigo. O pai não esperou que ele tomasse um banho e vestisse roupas novas. Ele o abraçou e o beijou no meio da sujeira, no meio do seu pecado. Assim é o nosso Deus. Muitas vezes, a resposta de Deus para as nossas orações não é um sim imediato. Às vezes, a resposta é: espere. E como é difícil esperar, não é mesmo? A gente quer tudo para ontem. A gente reza hoje e já quer ver o milagre acontecer amanhã. Mas a espera é um tempo de aprendizado, um tempo de amadurecimento na fé. É no deserto da espera que Deus nos molda, que Ele nos purifica, que Ele nos prepara para receber a bênção que Ele tem para nós. Se Ele nos desse tudo o que pedimos, na hora em que pedimos, nós nos tornaríamos mimados e nunca aprenderíamos a confiar de verdade. É na espera que a nossa fé é provada e aprovada. É o momento de nos apegarmos ainda mais a Ele, de buscarmos a sua face com ainda mais intensidade. É o tempo de declarar como Jó: "Ainda que Ele me mate, nele esperarei." Porque a nossa confiança não está nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. E Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo. O tempo dele é perfeito, e o que Ele está preparando para a sua vida é infinitamente maior e melhor do que tudo o que você poderia pedir ou imaginar. Não se compare com os outros. Essa é outra armadilha do inimigo para roubar a nossa paz e a nossa alegria. A gente olha a vida da vizinha, da parente, da pessoa que seguimos nas redes sociais e tudo parece perfeito. A família feliz, a casa arrumada, as viagens maravilhosas. E aí olhamos para a nossa própria vida, com nossas lutas, nossas dificuldades e nos sentimos inferiores, fracassadas. Mas isso é uma grande ilusão. Ninguém posta as suas contas para pagar, as suas noites mal dormidas, as suas brigas com o marido. As pessoas só mostram o palco, mas ninguém conhece os bastidores. A sua vida é única. O plano de Deus para você é único. Ele não te ama mais ou menos por causa das suas posses ou do seu status social. Ele te ama pelo que você é, filha amada, criada à sua imagem e semelhança.
Concentre-se em florescer onde Deus te plantou. Agradeça pelo que você tem, em vez de reclamar pelo que não tem. A gratidão abre as portas para que mais bênçãos entrem na sua vida. A murmuração, ao contrário, fecha essas portas e nos impede de ver a mão de Deus agindo ao nosso favor. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O perdão. Que palavra difícil! Como é duro perdoar quem nos feriu, quem nos traiu, quem nos caluniou. A nossa vontade humana é de guardar a mágoa, de alimentar o ressentimento, de desejar o mal para quem nos fez mal. Mas o que Jesus nos ensina? A perdoar. Não uma vez, mas 70 vezes 7. Não porque a pessoa que nos feriu mereça o nosso perdão, mas porque nós merecemos a paz. A falta de perdão é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Ela nos adoece por dentro, nos amarra ao passado, nos impede de seguir em frente. Quando guardamos rancor, damos ao nosso agressor um poder sobre a nossa vida. Ele continua nos machucando, mesmo estando longe. Perdoar é um ato de libertação. É cortar essa corrente que nos prende à dor. Não é um sentimento, é uma decisão. É dizer: Deus, eu decido perdoar essa pessoa. Eu entrego essa dor nas tuas mãos. Cura o meu coração e me ajuda a amar quem me ofendeu. Não é fácil, é um processo, mas é o único caminho para a verdadeira cura interior. Padre Pio dizia que o demônio é como um cão amarrado na corrente. Ele só pode morder quem se aproxima dele. Isso significa que nós temos o poder de escolher se vamos ou não dar brecha para a tentação. O inimigo não pode nos obrigar a pecar. Ele pode nos sugerir, nos tentar, nos seduzir, mas a decisão final é sempre nossa. E como podemos resistir? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, diz a palavra. A chave é a submissão a Deus. Quando estamos perto de Deus, quando a nossa vida está alinhada com a sua vontade, o inimigo não encontra espaço para agir. Ele tem medo de uma alma que reza, de um coração que adora, de uma vida que busca a santidade. Por isso é tão importante vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. É preciso estar sempre alerta, porque o nosso adversário, o diabo, anda ao nosso redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não se aproxime do perigo, fuja das ocasiões de pecado. Proteja a sua mente e o seu coração com a oração e com a palavra de Deus. Vivemos em um tempo de grande confusão espiritual. Surgem novas doutrinas a cada dia, pessoas que se dizem profetas, que prometem milagres e prosperidade instantânea. É preciso ter muito discernimento para não ser enganado. E onde encontramos o discernimento? Na Palavra de Deus e no ensinamento da Santa Igreja, que tem 2000 anos de história e sabedoria. Não se deixe levar por ventos de doutrina, por promessas fáceis que coçam os ouvidos. O caminho para o céu é estreito, disse Jesus. Ele exige renúncia, sacrifício, perseverança. Desconfie de tudo o que é muito fácil, de tudo o que agrada demais a nossa natureza egoísta. O verdadeiro Evangelho nos confronta, nos desafia a sermos pessoas melhores, a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Apegue-se à sã doutrina, estude o catecismo, conheça a sua fé. Quanto mais você conhecer a verdade, mais difícil será para a mentira te enganar. Não troque o banquete da salvação por um prato de lentilhas de falsas promessas. O medo do futuro é algo que assombra a muitos de nós. O que será do nosso país? O que será dos nossos filhos? E a nossa saúde? Como estará daqui a alguns anos? Essa ansiedade pelo amanhã nos impede de viver o hoje, que é o único tempo que realmente temos. Jesus nos advertiu sobre isso. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ele não disse que não teríamos problemas. Ele disse para não sofrermos por antecipação, para confiarmos que, a cada dia, Deus nos dará a graça e a força necessárias para enfrentarmos os desafios que surgirem. Confiar em Deus é descansar na sua providência. É saber que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando tudo parece fora de controle.
É entregar a Ele as nossas preocupações e deixar que Ele cuide de nós, como um bom pai cuida dos seus filhos. Essa confiança não nasce da noite para o dia. Ela é construída na intimidade da oração, na experiência diária do cuidado de Deus em nossas vidas. Não tenha medo de ser diferente. Em um mundo que caminha cada vez mais para longe de Deus, preservar o original e seus mandamentos vai te transformar em uma pessoa estranha. Vão te chamar de careta, de fanática, de antiquada. Vão rir da sua fé, vão zombar das suas crenças. Não se abale com isso. Lembre-se do que Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ser escolhido por Deus é um privilégio que acarreta uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser luz em meio às trevas, de ser sal em um mundo insosso. A sua vida, o seu testemunho, pode ser a única Bíblia que muitas pessoas vão ler. Portanto, seja firme, seja corajosa. Não negocie os seus valores. Não se envergonhe do Evangelho. A aprovação que realmente importa não é a dos homens, mas a de Deus. E no final, é só isso que vai contar. Escreva "Eu tenho esperança" se sabe que Deus nunca te abandona. A murmuração é um pecado que muitas vezes cometemos sem nem perceber. Reclamamos do tempo, do governo, do trânsito, do vizinho, do marido, dos filhos. A reclamação se torna um hábito, um vício de linguagem. E o que ela produz? Nada de bom, apenas atrai mais negatividade para a nossa vida. A murmuração é o oposto da gratidão. Ela é uma afronta a Deus, pois é como se estivéssemos dizendo que Ele não está cuidando bem de nós, que o que Ele nos dá não é bom o suficiente. O povo de Israel, no deserto, murmurou contra Deus, e por isso vagou por 40 anos. A murmuração nos impede de entrar na terra prometida das bênçãos de Deus. Vamos fazer um exercício? A partir de hoje, toda vez que você se pegar reclamando de alguma coisa, pare e imediatamente comece a agradecer. Agradeça por 3 coisas. No começo pode ser difícil, mas com o tempo você vai treinar a sua mente e o seu coração a focarem nas bênçãos e não nos problemas. Você vai ver como a sua perspectiva de vida vai mudar. E como mais motivos para agradecer surgirão. O sofrimento faz parte da vida. Ninguém está isento dele. Ricos, pobres, crentes, descrentes, todos nós, em algum momento, vamos enfrentar a dor, a perda, a doença. A grande questão não é se vamos sofrer, mas como vamos reagir ao sofrimento. Podemos nos revoltar contra Deus, nos entregar ao desespero e à amargura, ou podemos, com a ajuda da graça divina, unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo na cruz, por amor a Ele e pela salvação das almas. Quando oferecemos a nossa dor, ela adquire um valor redentor. Ela deixa de ser um peso inútil e se transforma em uma fonte de graças para nós e para o mundo inteiro. Padre Pio, que sofreu tanto em sua vida, nos deu o exemplo. Ele via em cada sofrimento uma oportunidade de se assemelhar a Jesus crucificado e de participar da sua obra de redenção. Isso não significa que não vamos sentir dor ou que devemos buscar o sofrimento. Significa que, quando ele inevitavelmente chegar, não o desperdiçaremos em lamentações, mas o transformaremos em um ato de amor e de entrega a Deus. A importância da comunidade. Deus não nos criou para sermos ilhas, Ele nos criou para vivermos em família, em comunidade. A igreja é a nossa família espiritual. É ali que recebemos os sacramentos, que ouvimos a palavra, que nos fortalecemos na fé uns com os outros. Muitas pessoas dizem: eu rezo em casa, não preciso ir à igreja. Mas isso é um engano. É como um soldado que decide lutar a guerra sozinho, longe do seu batalhão. A chance de ele ser derrotado é imensa. Na igreja, nós nos apoiamos, nos encorajamos, rezamos uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um se alegra, todos se alegram juntos. Não se isole, participe da sua paróquia. Engaje-se em um movimento, em uma pastoral. Sirva a Deus com os dons que Ele te deu. Você vai descobrir a alegria de pertencer a uma família maior,
unida pelo mesmo amor e pela mesma fé em Jesus Cristo. A caminhada se torna muito mais leve quando temos irmãos ao nosso lado para nos ajudar a carregar a cruz. Cuide do seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Muitas vezes, nós nos preocupamos muito com a saúde espiritual e nos esquecemos da saúde física, mas as duas estão interligadas. Um corpo doente, cansado, maltratado, dificulta a nossa vida de oração, o nosso serviço aos irmãos. Deus nos deu este corpo como um presente e temos a responsabilidade de cuidar bem dele. Alimente-se de forma saudável, beba bastante água, faça uma atividade física, durma o suficiente. Evite os excessos, os vícios que destroem a sua saúde e ofendem a Deus. Cuidar do corpo não é vaidade, é um ato de gratidão e de louvor ao Criador. É reconhecer que esta máquina perfeita, que Ele projetou com tanto amor, merece ser tratada com respeito e com carinho. Ao cuidar da sua saúde física, você terá mais disposição, mais energia e mais alegria para servir a Deus e para cumprir a missão que Ele te confiou neste mundo. A língua. Que órgão pequeno, mas que poder imenso para o bem e para o mal. Com a língua podemos abençoar, edificar, consolar. E com a mesma língua podemos amaldiçoar, destruir, caluniar. A fofoca, a maledicência, a crítica destrutiva são armas mortais que ferem a alma das pessoas e envenenam os ambientes. Quantas amizades, quantas famílias, quantas comunidades já não foram destruídas por causa de uma palavra dita na hora errada, de um comentário maldoso? Antes de falar, precisamos passar as nossas palavras por 3 filtros. É verdade? É bom? É útil? Se não passar por esses 3 filtros, é melhor ficar em silêncio. Que a nossa boca seja um instrumento para proclamar as maravilhas de Deus, para levar uma palavra de esperança aos desanimados, para defender os injustiçados. Que o Espírito Santo coloque uma guarda em nossos lábios, para que deles só saiam palavras que promovam a vida, a paz e a união entre os irmãos. Declare "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A humildade é a virtude fundamental, a base de todas as outras. Sem humildade é impossível agradar a Deus. O orgulho foi o pecado de Lúcifer, que quis ser igual a Deus. A humildade foi a virtude de Maria, que se reconheceu como a serva do Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E o que é ser humilde? Não é ser uma pessoa acanhada, com baixa autoestima. Ser humilde é ter a visão correta de si mesmo. É reconhecer a nossa total dependência de Deus, saber que tudo o que temos e tudo o que somos vem dele. É não buscar os primeiros lugares, os aplausos, os reconhecimentos. É servir em silêncio, sem esperar nada em troca. É alegrar-se com o sucesso do outro, em vez de sentir inveja. É saber pedir perdão quando erramos e perdoar quem nos ofende. A humildade nos esvazia de nós mesmos para que Deus possa nos preencher com a sua presença. É o caminho mais curto e mais seguro para chegar ao coração de Deus. Não se deixe escravizar pelo passado. Todos nós temos erros, feridas, traumas em nossa história. O inimigo adora nos acusar, nos lembrar constantemente das nossas falhas, para nos manter presos na culpa e na vergonha. Mas quando nos arrependemos sinceramente e confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa e esquece. Ele lança as nossas transgressões no fundo do mar. Se Deus, que é o justo juiz, nos perdoa, quem somos nós para continuarmos nos condenando? É preciso aceitar o perdão de Deus e nos perdoarmos também. Olhe para a frente. O seu passado não define o seu futuro. Deus é especialista em transformar histórias de fracasso em testemunhos de vitória. Ele pegou um perseguidor de cristãos como Saulo e o transformou no grande apóstolo Paulo. Ele pode e quer fazer o mesmo na sua vida. Entregue a ele os cacos do seu passado e ele vai construir um vaso novo e muito mais bonito. O que importa não é como a sua história começou, mas como ela vai terminar, nas mãos do oleiro divino. A importância do silêncio. Vivemos em um mundo barulhento, agitado, cheio de distrações. É o barulho da televisão, do trânsito, das notificações do celular. Esse excesso de ruído exterior acaba gerando um grande ruído interior.
A nossa mente não para, os nossos pensamentos ficam acelerados, a nossa alma se inquieta. E no meio de tanto barulho, é impossível ouvir a voz de Deus, que é suave e mansa. É por isso que precisamos cultivar momentos de silêncio em nosso dia. Desligar os aparelhos eletrônicos, encontrar um lugar tranquilo em nossa casa e simplesmente ficar na presença de Deus. No começo pode ser difícil, a nossa mente vai querer devagar, mas com a prática vamos aprender a acalmar o nosso interior e a escutar o que Deus tem a nos dizer. É no silêncio que Ele nos corrige, que Ele nos orienta, que Ele nos consola, que Ele nos revela os seus segredos. Faça essa experiência. Reserve pelo menos 15 minutos do seu dia para o silêncio e a oração. Será o melhor investimento que você fará para a sua paz de espírito. O desapego das coisas materiais. Como já dissemos, não há mal em ter bens materiais. O problema é quando os bens nos possuem, quando o nosso coração se apega tanto ao dinheiro, às posses, que eles se tornam o nosso Deus, o nosso tesouro. Jesus foi muito claro: não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o seu tesouro está nas coisas deste mundo, o seu coração estará preso a ele, e você viverá em constante medo de perder o que tem. Mas se o seu tesouro está no céu, se o seu maior bem é a sua amizade com Deus, então você será verdadeiramente livre. Você usará as coisas deste mundo, mas não será escravo delas. Você saberá ser generoso, partilhar com os necessitados, porque entenderá que tudo o que temos nos foi dado por Deus e somos apenas administradores. A verdadeira riqueza não se mede pelo que acumulamos em nossa conta bancária, mas pelo que acumulamos no coração de Deus através das nossas obras de caridade e de amor ao próximo. A segunda vinda de Cristo. Este é um tema que muitos evitam, talvez por medo. Mas para nós que cremos, a promessa da volta de Jesus não deveria ser motivo de temor, mas de grande alegria e esperança. Ele voltará para enxugar toda lágrima dos nossos olhos, para acabar com toda dor, todo sofrimento, toda injustiça. Ele voltará para estabelecer o seu reino de amor e de paz. Não sabemos o dia nem a hora, por isso a ordem de Jesus é: vigiai. Estar vigilante não é viver assustado, olhando para o céu a todo momento. É viver em estado de graça. É estar com a nossa vida em ordem, com o nosso coração em paz com Deus e com os irmãos. É viver cada dia como se fosse o último, aproveitando cada oportunidade para amar, para perdoar, para servir. Se Jesus voltasse hoje, ele te encontraria preparada? Com a lâmpada da sua fé acesa, cheia do óleo da oração e das boas obras? Que essa pergunta nos motive a buscar uma vida de santidade, para que, no dia do seu retorno, possamos ir ao seu encontro com alegria e sem medo. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. O poder da Santa Missa. O maior de todos os milagres acontece todos os dias sobre o altar. Aquele pequeno pedaço de pão e aquele pouco de vinho se transformam verdadeiramente no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um símbolo, não é uma representação, é a presença real. O mesmo Jesus que nasceu em Belém, que curou os doentes, que morreu na cruz, se faz presente para ser o nosso alimento espiritual. Cada missa em que participamos com fé e devoção é como se estivéssemos aos pés da cruz, no Calvário, recebendo todas as graças da redenção. A Santa Missa tem um poder infinito. Ela nos perdoa os pecados veniais, nos fortalece contra a tentação, nos une mais intimamente a Cristo e à Igreja, e é sufrágio para as almas do purgatório. Se nós tivéssemos a real dimensão do valor de uma única Santa Missa, faríamos de tudo para participar dela todos os dias. Não trate a missa como uma obrigação social, mas como um encontro de amor com aquele que deu a vida por você. A intercessão dos santos. Os santos não são deuses, são nossos irmãos e irmãs que já chegaram ao céu e que agora intercedem por nós junto a Deus. A devoção aos santos, especialmente à Virgem Maria, é algo muito precioso na nossa fé católica. Eles são exemplos, modelos de como seguir a Cristo. E são nossos amigos, nossos aliados na batalha espiritual.
Quando pedimos a intercessão de um santo, não estamos diminuindo o poder de Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Estamos, na verdade, nos unindo ao coro dos que já venceram, pedindo que eles apresentem as nossas preces a Deus. É como pedir a um amigo aqui na Terra para rezar por você. Só que com uma eficácia muito maior, pois eles já estão na presença de Deus. Padre Pio, Santa Teresinha, Santo Antônio, São José. Escolha os seus santos de devoção, leia sobre a vida deles, imite as suas virtudes e peça com confiança a sua ajuda nas suas necessidades. Eles têm um grande desejo de nos ajudar a chegar onde eles estão, no céu. A batalha pelos nossos filhos. Talvez esta seja a sua maior dor, a sua maior preocupação. Ver um filho ou uma filha que se desviou do caminho de Deus, que vive uma vida de pecado, que despreza tudo aquilo que você ensinou. O coração de uma mãe sangra diante dessa realidade. E a tentação é a de se culpar, de se desesperar, de achar que tudo está perdido. Mas não está. Lembre-se de Santa Mônica. Ela rezou por seu filho Agostinho durante 30 anos. 30 anos de lágrimas, de súplicas, de joelhos no chão. Aos olhos humanos, era um caso perdido. Agostinho vivia uma vida de imoralidade, mergulhado em falsas filosofias. Mas as orações de uma mãe têm um poder imenso. E Deus, no seu tempo, tocou o coração de Agostinho e o transformou em um dos maiores santos e doutores da Igreja. Não desista do seu filho. Não pare de rezar, de jejuar, de oferecer sacrifícios por ele. A sua fé pode ser o canal da graça que vai resgatá-lo das garras do inimigo. O seu amor de mãe, unido ao amor de Deus, pode operar o maior dos milagres. O valor do tempo. O tempo é o bem mais precioso que Deus nos deu. Cada dia que amanhece é uma nova oportunidade, uma página em branco que podemos preencher com atos de amor, de fé, de serviço. E como nós desperdiçamos o nosso tempo, com conversas inúteis, com horas e horas em frente a uma tela, com preocupações que não levam a nada. E o tempo não volta. O dia que passou, passou. Por isso, precisamos aprender a viver bem o momento presente. A fazer de cada pequena tarefa do nosso dia, lavar a louça, arrumar a casa, preparar a comida, um ato de amor a Deus e à nossa família. A aproveitar cada encontro com uma pessoa para levar uma palavra de conforto, um sorriso, um gesto de carinho. A vida é feita de pequenas coisas. E quando vivemos essas pequenas coisas com um grande amor, a nossa vida se enche de sentido, de propósito. Não deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Não adie a sua conversão, o seu retorno para Deus. O amanhã pode não chegar. O hoje é o dia da salvação. O descanso em Deus. O ativismo é uma doença do nosso tempo. A gente acha que precisa estar sempre fazendo alguma coisa, sempre ocupado para ter valor. E acabamos nos sobrecarregando, vivendo em um estado constante de estresse e de exaustão. Esquecemos que até Deus, depois de criar o mundo, descansou no 7º dia. O descanso não é preguiça, é uma necessidade física, mental e espiritual. Precisamos aprender a parar, a reservar um tempo para não fazer nada, apenas para estar com a nossa família, para contemplar a natureza, para ler um bom livro, para ouvir uma boa música. E, principalmente, para descansar em Deus. Entregar a Ele as nossas cargas, as nossas preocupações e confiar que Ele está no controle. O Salmo 46 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No silêncio e na quietude, nós recarregamos as nossas forças e encontramos a clareza para tomar as decisões certas. Não se sinta culpada por descansar. O descanso é sagrado e é um mandamento de Deus. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. A alegria do Senhor é a nossa força. O cristão não pode ser uma pessoa triste, amargurada, de cara fechada. Mesmo em meio às dificuldades, nós temos um motivo para nos alegrar que o mundo não tem. Nós somos amados por Deus, fomos salvos por Cristo e temos a promessa da vida eterna. Essa alegria não é um sentimento superficial que depende das circunstâncias. É uma convicção profunda que brota da nossa fé. É a alegria de saber que não estamos sozinhos, que temos um Pai que cuida de nós. É a alegria do perdão, de saber que, por mais que erremos, a misericórdia de Deus é sempre maior.
É a alegria da esperança, de saber que esta vida é passageira e que o melhor ainda está por vir. Essa alegria é contagiante. Ela é o maior testemunho que podemos dar ao mundo. As pessoas, ao olharem para nós, devem se perguntar: por que eles são assim? De onde vem essa paz, essa alegria, mesmo em meio a tantos problemas? E a nossa vida será a resposta: vem de Deus. A caridade fraterna. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Este é o mandamento novo que Jesus nos deixou. O amor ao próximo não é uma opção, é a nossa identidade como cristãos. E esse amor precisa ser concreto, precisa se manifestar em obras. Não adianta dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não amamos o nosso irmão, a quem vemos. E quem é o nosso irmão? É o nosso familiar, o nosso vizinho, o colega de trabalho, mas também o pobre, o doente, o marginalizado, aquele de quem ninguém quer se aproximar. A caridade nos leva a sair de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso comodismo, para ir ao encontro das necessidades do outro. É dar um prato de comida a quem tem fome, um agasalho a quem tem frio, uma palavra de consolo a quem está triste. É visitar um doente no hospital, um idoso no asilo. É lutar por justiça para os oprimidos. Em cada um desses gestos é ao próprio Cristo que estamos servindo. A tentação do desânimo. Depois de uma longa caminhada de fé, de muitas lutas e orações, pode acontecer de nos sentirmos cansados, desanimados. Olhamos para a nossa vida e parece que nada mudou. Os problemas continuam os mesmos, as pessoas que amamos não se converteram, o mundo parece piorar a cada dia. E aí vem a tentação de chutar o balde, de desistir de tudo, de pensar: não adianta mais rezar, não adianta mais lutar. Cuidado, este é um momento muito perigoso. É exatamente quando estamos fracos que o inimigo nos ataca com mais força. É a hora de nos apegarmos ainda mais a Deus. De lembrarmos de todas as vezes que Ele já nos socorreu no passado. De nos apoiarmos na intercessão de Nossa Senhora, o auxílio dos cristãos. Lembre-se do profeta Elias. Depois de uma grande vitória, ele se deitou debaixo de uma árvore e pediu a morte. Mas Deus enviou um anjo para alimentá-lo e dizer: levanta-te e come, porque te resta um longo caminho. Deus nunca nos abandona no meio da estrada. Ele sempre nos dá a força para continuarmos. O combate espiritual na mente. A nossa mente é um campo de batalha. É ali que o inimigo lança suas sementes de dúvida, de medo, de impureza, de orgulho. Um pensamento, se não for combatido, se transforma em um sentimento. Um sentimento, se for alimentado, se transforma em uma ação. E uma ação, se for repetida, se transforma em um hábito, em um vício. Por isso, é fundamental vigiar os nossos pensamentos. A palavra de Deus nos ensina a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que não podemos aceitar passivamente tudo o que passa pela nossa cabeça. Precisamos analisar: este pensamento vem de Deus? Ele me traz paz, esperança, amor? Ou ele me traz perturbação, medo, desespero? Se for um pensamento ruim, precisamos rejeitá-lo imediatamente, em nome de Jesus, e substituí-lo por um pensamento bom, por uma verdade da palavra de Deus. Encha sua mente com as coisas do alto. Leia a Bíblia, ouça músicas católicas, assista a pregações. Quanto mais a sua mente estiver cheia de Deus, menos espaço haverá para o lixo do inimigo. A providência divina. Uma das maiores provas de fé é confiar na providência de Deus, especialmente nas dificuldades financeiras. Quantas vezes o medo de faltar o pão de cada dia, de não conseguir pagar as contas, nos tira o sono? Jesus nos disse para olharmos os pássaros do céu, que não semeiam, não colhem, mas o Pai Celestial os alimenta. E nos perguntou: não tendes vós muito mais valor do que eles? Confiar na providência não é ser preguiçoso, não é cruzar os braços e esperar que o dinheiro caia do céu. Precisamos fazer a nossa parte, trabalhar com honestidade, ser bons administradores do pouco ou do muito que temos. Mas, feito isso, precisamos descansar o nosso coração em Deus, sabendo que Ele é o nosso provedor. Ele pode abrir portas onde não há portas. Ele pode multiplicar o pouco que temos. Ele pode tocar no coração de pessoas para nos ajudarem.
A nossa segurança não pode estar no nosso emprego, na nossa aposentadoria, mas na bondade de um pai que nunca desampara os seus filhos. Ele cuidará de você. Apenas confie. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A beleza da criação. Em meio a tanta correria e a tanto concreto, muitas vezes nos esquecemos de contemplar a beleza da criação de Deus. Um nascer do sol, o canto de um pássaro, o perfume de uma flor, o brilho das estrelas no céu. Tudo isso é um presente de Deus para nós. A natureza é como um segundo livro sagrado, que nos fala do amor, do poder e da sabedoria do Criador. Quando você estiver se sentindo angustiada, sobrecarregada, faça uma pausa. Vá para um jardim, para um parque ou simplesmente olhe pela sua janela. Contemple a beleza que está ao seu redor. Respire fundo. Agradeça a Deus por cada detalhe da sua criação. Esse contato com a natureza tem o poder de acalmar a nossa alma, de nos reconectar com o essencial, de nos lembrar que fazemos parte de algo muito maior e de nos dar a certeza de que o mesmo Deus que cuida com tanto carinho da menor das flores, cuidará com um amor infinitamente maior de cada um de nós. O matrimônio como caminho de santidade. Para aquelas que são casadas, o matrimônio é o principal caminho que Deus escolheu para santificá-las. Não é um caminho fácil. A convivência diária, as diferenças de personalidade, as dificuldades financeiras, a educação dos filhos, tudo isso gera atritos, desgastes. A tentação de desistir, de buscar um caminho mais fácil é grande. Mas o matrimônio, vivido sob o olhar de Deus, é uma escola de santidade. É no dia a dia que aprendemos a perdoar, a ter paciência, a renunciar ao nosso egoísmo, a servir com amor. O seu marido, com todos os seus defeitos, é o instrumento que Deus te deu para te fazer uma santa, e você é o instrumento para santificá-lo. Rezem juntos, dialoguem com sinceridade, perdoem-se mutuamente. Não deixem que as pequenas mágoas se transformem em grandes muralhas. Renovem todos os dias o sim que vocês deram um ao outro no altar e peçam a ajuda da Sagrada Família de Nazaré, o modelo perfeito de todo lar cristão. A dignidade da mulher. O mundo tenta de todas as formas destruir a verdadeira identidade e dignidade da mulher. Ora a transforma em um objeto sexual, ora a convence de que ela precisa ser igual ao homem para ter valor, negando a beleza da sua feminilidade. Mas o plano de Deus para a mulher é sublime. Desde o Gênesis, vemos a importância da mulher na história da salvação. E no Novo Testamento, temos o exemplo máximo, a Virgem Maria. É no seu silêncio, na sua humildade, na sua força interior, na sua capacidade de amar e de gerar a vida, que encontramos o modelo da verdadeira mulher. Você, mulher, tem uma missão insubstituível na família e na sociedade. A de ser coração, de ser guardiã da fé, de ser educadora do amor. Não se deixe enganar pelas ideologias do mundo. Abrace a sua feminilidade como um dom de Deus. Seja uma mulher de oração, uma mulher de virtudes, uma mulher que edifica e não que destrói. O mundo precisa, mais do que nunca, do gênio feminino, do seu toque de ternura e de esperança. A importância de um guia espiritual. Na nossa caminhada de fé, é muito importante termos alguém mais experiente para nos orientar, para nos aconselhar, para nos ajudar a discernir a vontade de Deus. Um sacerdote, um religioso ou até mesmo um leigo maduro na fé. O mundo precisa, mais do que nunca, do gênio feminino, do seu toque de ternura e de esperança. Alguém a quem possamos abrir o nosso coração com confiança, partilhar as nossas lutas, as nossas dúvidas, as nossas quedas. Um guia espiritual é como um farol em uma noite de tempestade. Ele nos ajuda a não nos desviarmos do caminho, a não cairmos nas armadilhas do inimigo. Ele nos exorta quando estamos relaxados, nos consola quando estamos tristes e nos mostra a direção quando estamos perdidos. O orgulho muitas vezes nos impede de buscar essa ajuda. Achamos que conseguimos caminhar sozinhos, mas até os grandes santos tinham seus diretores espirituais. Se eles, que eram gigantes na fé, precisavam, quanto mais nós, que somos tão fracos e inconstantes. Peça a Deus que coloque em seu caminho um bom guia e seja humilde para ouvir e obedecer. A perseverança final.
Não adianta começar bem a caminhada se não chegarmos até o fim. A salvação é para aqueles que perseverarem até o fim, disse Jesus. E a perseverança é, talvez, a virtude mais difícil. É fácil ser fervoroso no início da conversão, quando tudo é novidade. O difícil é manter a chama acesa no meio da rotina, das tribulações, da aridez espiritual. A perseverança é uma decisão diária. É a decisão de continuar rezando, mesmo sem sentir vontade. De continuar indo à missa, mesmo quando o coração está frio. De continuar lutando contra o pecado, mesmo depois de tantas quedas. De continuar amando, mesmo quando não somos correspondidos. A perseverança não depende dos nossos sentimentos, mas da nossa vontade, da nossa fidelidade a Deus. E ela é fruto da graça de Deus, que precisamos pedir todos os dias. Senhor, dai-me a graça da perseverança final. Que possamos, como São Paulo, chegar ao fim da nossa vida e dizer: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A certeza da ressurreição. A nossa fé não se baseia em uma filosofia, em um conjunto de regras morais. A nossa fé se baseia em um evento histórico, a ressurreição de Jesus Cristo. Ele venceu a morte. E a sua vitória é a nossa vitória. Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A morte não é o fim, é apenas uma passagem, a porta de entrada para a vida eterna. Essa certeza deve transformar a maneira como vivemos e como encaramos a morte. Não precisamos ter medo de morrer. Para quem vive unido a Cristo, a morte é um encontro de amor com o Pai. É o fim do exílio e o retorno para a pátria definitiva. E é também o reencontro com os nossos entes queridos que já partiram na fé. Essa esperança nos dá força para suportar as perdas, as saudades. Sabemos que a separação é temporária. Um dia estaremos todos juntos novamente, na glória do céu, onde não haverá mais choro, nem dor, nem luto, mas apenas a alegria de estarmos para sempre na presença do nosso Deus. A necessidade da confissão. O sacramento da confissão, da reconciliação, é um dos maiores presentes que Deus nos deu. É o tribunal da misericórdia, onde saímos sempre absolvidos. Muitas vezes, o peso dos nossos pecados nos esmaga. A culpa, a vergonha nos paralisam. O inimigo nos acusa, nos diz que não temos mais jeito, que Deus não pode nos perdoar. Isso é uma mentira. Não existe pecado, por maior e mais terrível que seja, que a misericórdia de Deus não possa perdoar. Quando nos aproximamos do sacerdote com o coração arrependido e confessamos as nossas faltas, é o próprio Cristo que, através dele, nos diz: eu te absolvo dos teus pecados, vai em paz. Que alívio, que paz inunda nossa alma nesse momento. A confissão nos lava, nos purifica, nos devolve a amizade com Deus, nos fortalece para a luta contra a tentação. Não tenha medo nem vergonha de se confessar. O sacerdote está ali não para te julgar, mas para ser um instrumento do perdão de Deus. Busque com frequência esse banho de misericórdia. O amor à Igreja. A Igreja é a nossa mãe. Foi ela que nos gerou para a fé, no batismo. É ela que nos alimenta com a palavra e a Eucaristia. É ela que nos perdoa os pecados, que nos unge na doença, que abençoa o nosso amor. Sim, a Igreja é composta por homens e mulheres pecadores. Vemos os escândalos, os erros, as fraquezas dos seus membros, inclusive do clero. E isso pode nos escandalizar, nos fazer pensar em abandonar a barca de Pedro. Mas a Igreja não é só a sua parte humana. Ela é, antes de tudo, o corpo místico de Cristo, e a sua alma é o Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, prometeu Jesus. Amar a Igreja é amar a Cristo, é ser fiel, mesmo em meio às tempestades. É rezar pela sua santificação, em vez de apenas criticar os seus defeitos. É trabalhar com os nossos dons para que ela seja cada dia mais santa, mais missionária, mais acolhedora. Não abandone a sua mãe porque ela tem rugas ou feridas. Ajude-a a se curar com o seu amor e a sua fidelidade. A oração do Rosário. Padre Pio chamava o Santo Rosário de a arma, uma arma poderosa contra as forças do mal.
Em cada aparição, Nossa Senhora insiste para que rezemos o rosário todos os dias. Por que essa insistência? Porque o rosário é uma oração simples, humilde, mas de uma profundidade imensa. Ao contemplarmos os mistérios da vida de Jesus e de Maria, o nosso coração vai se conformando ao coração deles. O rosário é o Evangelho resumido. Ele nos ensina a alegria do nascimento de Jesus, a dor da sua paixão, a glória da sua ressurreição. Rezar o rosário é como pegar na mão de Maria e caminhar com ela pelos momentos mais importantes da nossa salvação. É uma oração que nos traz paz, que acalma as nossas ansiedades, que fortalece a nossa fé. É a oração das famílias, a oração dos simples, a oração que agrada ao coração da nossa Mãe do Céu. Se você ainda não tem o hábito de rezar o terço diariamente, comece hoje. Você verá as graças incontáveis que essa devoção trará para a sua vida e para a sua família. O combate à tibieza. A tibieza, a mornidão espiritual, é um estado muito perigoso para a alma. É pior do que ser frio. O frio sabe que precisa se aquecer. O morno acha que está tudo bem. É aquela pessoa que vai à missa no domingo, mas durante a semana vive como um pagão. Que reza de vez em quando, mas não tem uma vida de oração. Que evita os pecados mortais, mas vive mergulhada nos pecados veniais, no comodismo, na mediocridade espiritual. No Apocalipse, o Senhor diz à igreja de Laodiceia: porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Palavras duras, mas necessárias. Deus nos quer por inteiro. Ele nos quer quentes, fervorosos, apaixonados por Ele. A mornidão é um câncer que vai matando a nossa vida espiritual aos poucos. Como combatê-la? Com a oração fervorosa, com a penitência, com a leitura da vida dos santos, com a busca de uma vida mais radicalmente evangélica. Peça a Deus que coloque um fogo novo em seu coração, um desejo ardente de amá-lo e de servi-lo com toda a sua alma, com toda a sua força. O apostolado do dia a dia. Ser apóstolo não é algo reservado apenas para os padres, para as freiras. Todo batizado é chamado a ser um apóstolo, um missionário. E onde exercemos o nosso apostolado? No nosso metro quadrado. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. É ali que somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Muitas vezes, não é preciso fazer grandes discursos. O nosso testemunho de vida fala mais alto do que 1000 palavras. A nossa alegria, a nossa paz, a nossa honestidade, a nossa capacidade de perdoar, a nossa pureza, tudo isso evangeliza. As pessoas ao nosso redor precisam ver em nós algo diferente. Elas precisam ver Cristo vivendo em nós. E quando surgirem as oportunidades, não tenhamos medo de falar de Jesus, de partilhar o que Ele fez em nossa vida, de convidar uma pessoa para ir à igreja. Cada alma que ajudamos a se aproximar de Deus é um tesouro que acumulamos no céu. Que possamos ser instrumentos dóceis nas mãos de Deus para a salvação de muitos. A esperança na vida eterna. Esta vida, por mais longa que seja, é muito curta. É apenas uma preparação, um tempo de prova para a vida que não terá fim. A nossa pátria definitiva não é aqui. Estamos de passagem, somos peregrinos a caminho da casa do Pai. Ter essa perspectiva muda tudo, relativiza os nossos problemas. As dificuldades, as dores, os sofrimentos desta vida, por maiores que sejam, são passageiros. Eles não podem se comparar com a glória que nos espera no céu. Essa esperança não nos torna alienados do mundo. Pelo contrário, ela nos dá força e coragem para lutar por um mundo mais justo e mais fraterno aqui e agora, sabendo que estamos construindo o reino de Deus que se consumará na eternidade. Nunca perca de vista o seu objetivo final, o céu. Viva cada dia com os pés na terra e o coração no céu. E quando o cansaço e o desânimo baterem à sua porta, eleve os seus olhos e contemple a coroa da glória que está preparada para aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. A sua luta não é em vão. A confiança na misericórdia. Diante da nossa pequenez, dos nossos pecados, a única coisa que podemos fazer é nos lançar, com total confiança, no oceano da misericórdia de Deus.
Como Santa Teresinha do Menino Jesus, precisamos entender que o que agrada a Deus não são as nossas grandes obras, mas a nossa confiança de criança no seu amor de pai. Mesmo que tivéssemos cometido todos os crimes do mundo, dizia ela, ainda assim nos lançaríamos nos braços de Jesus, pois sabemos que ele tem um amor especial pelos filhos mais fracos, mais miseráveis. Não deixe que o sentimento de indignidade te afaste de Deus. É exatamente por sermos indignos que precisamos dele. A sua miséria atrai a misericórdia dele. Quanto maior o pecador, mais direito ele tem ao coração de Jesus. Essa é a lógica do Evangelho. Abrace essa verdade. Repita muitas vezes ao dia a jaculatória que Jesus ensinou a Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós. Essa confiança desarmará o coração de Deus e atrairá sobre você um dilúvio de graças e de perdão. A presença dos anjos. Nós não estamos sozinhos na nossa batalha espiritual. Deus, em sua infinita bondade, colocou ao lado de cada um de nós um anjo da guarda, um amigo fiel, um protetor, um guia. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, ele está conosco em todos os momentos. Ele nos protege de perigos físicos e espirituais, ilumina a nossa inteligência para entendermos a vontade de Deus, nos inspira bons pensamentos e apresenta as nossas orações a Deus. Que grande presente e como nos esquecemos dele! Precisamos cultivar uma amizade, uma intimidade com o nosso anjo da guarda, conversar com ele, pedir a sua ajuda, agradecer pela sua proteção. Antes de sair de casa, peça que ele te acompanhe. Antes de tomar uma decisão importante, peça o seu conselho. Na hora da tentação, clame pelo seu socorro. Ele é um poderoso aliado que Deus nos deu. Além do nosso anjo da guarda, temos também os arcanjos, como São Miguel, o chefe da milícia celeste, que combate o dragão infernal. Recorramos a eles com confiança. A importância da família. A família é o alicerce da sociedade e da igreja. É a primeira escola, onde aprendemos a amar, a perdoar, a partilhar, a rezar. O inimigo de Deus sabe disso e por isso ele ataca a família com tanta fúria. As ideologias que querem destruir o conceito de família, a cultura do divórcio, o egoísmo, a falta de diálogo, tudo isso são bombas que tentam implodir o projeto de Deus. Precisamos lutar pelas nossas famílias, lutar com as armas da oração, do sacrifício, do diálogo, do perdão. A sua família, com todos os problemas e imperfeições que ela tem, é um tesouro que Deus te confiou. Não desista dela. Seja no seu lar um fator de unidade, de paz, de alegria. Seja a pessoa que reza por todos, que perdoa primeiro, que serve com um sorriso. O seu exemplo pode ser o fermento que vai transformar toda a massa. Uma família que reza unida, permanece unida. Transforme o seu lar em uma igreja doméstica, um lugar onde Deus é amado e servido acima de todas as coisas. A vida dos santos como inspiração. Muitas vezes, achamos que a santidade é algo para poucos, para pessoas especiais, que viveram em outros tempos. Mas a santidade é um chamado para todos nós, é a vocação universal de todo batizado. E para nos encorajar nessa caminhada, a Igreja nos apresenta a vida dos santos. Homens e mulheres de todas as idades, de todas as condições sociais, que em seu tempo e com suas limitações levaram o Evangelho a sério e amaram a Deus de todo o coração. Ler a biografia dos santos é um grande estímulo para a nossa fé. Vemos que eles não eram super-heróis, eram pessoas de carne e osso, com suas fraquezas, suas lutas, suas tentações. Mas eles se apoiaram na graça de Deus e foram fiéis nas pequenas coisas do dia a dia. Eles nos mostram que é possível, sim, ser santo no mundo de hoje. Escolha um santo para ser o seu amigo e o seu modelo. Leia sobre a sua vida, imite as suas virtudes, peça a sua intercessão. Ele te ajudará a trilhar o caminho do céu. O poder da bênção. Abençoar significa dizer bem. Quando abençoamos os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa casa, o nosso trabalho, estamos invocando a proteção e a graça de Deus sobre eles. A bênção de um pai, de uma mãe, tem um poder imenso. Lembre-se, na Bíblia, da importância da bênção dos patriarcas.
Crie o hábito de abençoar os seus filhos todos os dias. Ao acordarem, antes de irem para a escola, antes de dormirem, trace o sinal da cruz na testa deles e peça que Deus os guarde, os proteja, os ilumine. Abençoe a sua casa, aspergindo água benta nos cômodos, rezando para que os anjos de Deus acampem ali e afastem toda a presença do mal. Abençoe a sua comida em agradecimento a Deus pelo alimento. Abençoe o seu trabalho, para que seja um meio de santificação. E abençoe também as pessoas que te perseguem, que te fazem mal. A bênção quebra as correntes do ódio e da maldição. Use e abuse dessa arma espiritual que Deus colocou em suas mãos. A virtude da paciência. É na vossa paciência que possuireis as vossas almas, disse Jesus. A paciência é a virtude dos fortes. É a capacidade de suportar as contrariedades, as provações, as demoras de Deus, sem perder a paz e a confiança. Vivemos em um mundo impaciente. Queremos tudo na hora, não sabemos esperar. E por isso nos irritamos com facilidade, nos estressamos, adoecemos. A paciência é um fruto do Espírito Santo que precisamos pedir todos os dias. Paciência com os defeitos do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Paciência com as nossas próprias fraquezas e quedas. Paciência com as pessoas lentas, com o trânsito, com a fila do banco. Paciência nos sofrimentos, nas doenças, sabendo que Deus está no controle e que Ele tirará um bem maior de tudo isso. A paciência nos torna mais parecidos com Deus, que é paciente conosco, que suporta com infinita misericórdia os nossos pecados e as nossas infidelidades. Que possamos aprender com Ele a ser mansos e humildes de coração. O valor da Santa Eucaristia. Se a missa é o maior milagre, a Eucaristia é o maior tesouro. Ter a possibilidade de receber o próprio corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo dentro de nós é uma graça que os anjos do céu invejam. Cada comunhão bem feita aumenta em nós a graça santificante, perdoa os nossos pecados veniais, nos fortalece para a luta contra o mal, nos une mais intimamente a Cristo e à Igreja e é penhor da vida eterna. Diante de um dom tão grande, como podemos comungar de forma rotineira, distraída, sem a devida preparação? É preciso se aproximar da Eucaristia com um profundo respeito, com um coração puro em estado de graça. É preciso fazer uma boa preparação antes e uma fervorosa ação de graças depois. Aqueles minutos após a comunhão são os mais preciosos do nosso dia. O céu inteiro está dentro de nós. É o momento de adorar, de agradecer, de pedir, de amar. Não troque esses momentos por nada. Que cada comunhão seja um encontro de amor que transforme a sua vida. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O coração é o símbolo do amor. O Sagrado Coração de Jesus, transpassado pela lança, em chamas, coroado de espinhos, é o símbolo do amor infinito e apaixonado de Deus por cada um de nós. Um amor que não foi amado, que foi rejeitado, que foi ferido pelos nossos pecados. A devoção ao Sagrado Coração é uma devoção de reparação. É consolar o coração de Jesus pelo nosso esquecimento, pela nossa ingratidão, pela nossa frieza. É corresponder ao seu amor com o nosso pobre amor. Jesus fez 12 grandes promessas a Santa Margarida Maria Alacoque para os devotos do seu Sagrado Coração. Entre elas, a graça da perseverança final e a de não morrer sem receber os sacramentos. A devoção da primeira sexta-feira do mês, com a confissão e a comunhão reparadora, é um caminho seguro para o céu. Contemple o coração de Jesus. Entre nessa fornalha de amor. Deixe que Ele queime as suas misérias e te transforme em uma chama viva do seu amor no mundo. A necessidade de evangelizar. Recebemos a fé não para guardá-la egoisticamente para nós, mas para transmiti-la aos outros. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, foi o último mandato de Jesus aos seus discípulos. Essa ordem vale para nós hoje. Muitas almas estão se perdendo porque não há quem lhes anuncie a verdade, quem lhes fale do amor de Deus. A senhora pode pensar, mas eu sou uma simples dona de casa, o que eu posso fazer? Muito. Você pode evangelizar os seus filhos, os seus netos, com o seu exemplo e a sua palavra.
Pode evangelizar a sua vizinha, a sua amiga, com um gesto de carinho, com um convite para a igreja. Pode evangelizar através do telefone, das redes sociais, partilhando uma mensagem de fé, um testemunho. Pode evangelizar com a sua oração, oferecendo terços e sacrifícios pela conversão dos pecadores. Não se omita. O mundo está morrendo de sede e nós temos a fonte da água viva. Seria um crime não oferecê-la. Seja uma missionária no seu dia a dia. A vida como uma peregrinação. A imagem da vida como uma peregrinação é muito bonita e muito verdadeira. Estamos todos a caminho, rumo à nossa pátria celeste. Nesta jornada, temos dias de sol e dias de chuva. Temos trechos planos e fáceis e temos montanhas íngremes e difíceis de escalar. Encontramos companheiros de viagem que nos ajudam e encontramos ladrões que tentam nos roubar. O importante é não perder de vista o destino final e não caminhar sozinho. Temos Jesus, o nosso guia. Temos Maria, a nossa mãe e companheira de viagem. Temos os santos, nossos irmãos mais velhos que nos mostram o caminho. Temos a igreja, a nossa hospedaria, onde encontramos repouso e alimento. E temos os nossos irmãos aqui na terra, que caminham conosco. Não desanime nas dificuldades. Cada passo, mesmo o mais doloroso, te aproxima mais do céu. Continue caminhando com fé, com esperança e com amor. A alegria do encontro definitivo com o Pai, que te espera de braços abertos, compensará todo o cansaço da viagem.